capítulo 3. Vamos ler novamente do verso 8 até o verso 11. Efésios, capítulo 3, do verso 8 até o verso 11. E antes de lermos, vamos ter uma palavra de oração. Pedir ao Espírito Santo que nos conduza mais uma vez na palavra. Dependemos dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, uma vez mais, nós agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia de estarmos reunidos em volta da Tua palavra. Independência, Senhor, do Teu Espírito é que nós Te buscamos, clamamos ao Senhor por revelação, por entendimento, que o Espírito Santo conceda ao Senhor da Tua sabedoria, nos ensine mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra, uma palavra aberta. Então Te pedimos ao Espírito Santo que assim nos ensine, nos conduza nesse tempo, abra os nossos ouvidos, desimpede ao Senhor todo o coração fechado, abra os olhos ao Senhor daqueles que não estão Te vendo claramente, os ouvidos daqueles que não Te ouvem, os corações que estão endurecidos, no poder do Teu nome e pelo Teu Espírito Santo sejam quebrados, que a Tua palavra destrua toda barreira que impede de ouvirmos a Tua voz, de buscarmos o Senhor de todo o coração. Pedimos a Ti, Senhor, toda a ousadia que vem da Tua parte, para vermos, ó Senhor, a Tua palavra, para que essas letras que estão diante de nós, elas possam sair, ó Senhor, desse livro e adentrar nos nossos corações, para que nossas vidas sejam mudadas, nossa percepção seja mudada, nossos olhos, nossa ótica seja transformada. É o que nós Te pedimos ao Senhor mais uma vez nesta noite, nesta manhã. Nos conduza, Senhor, para louvor, para a glória do Teu próprio nome. Estamos aqui, ó Senhor, dependentes de Ti. Ninguém é suficiente, ó Senhor, para essas coisas. Então dá o entendimento espiritual que precisamos, o alimento, ó Senhor, que precisamos, porque a Tua palavra é o alimento. Nos sacia, Senhor, a nossa fome, a nossa sede, é o que nós Te pedimos. Guia-nos, ó Senhor, por amor do Teu próprio nome. É a Ti que nós oramos, confiantes, ó Senhor, porque esta é a Tua vontade. Tua palavra está aberta. Faz dela como quiseres e aplica da maneira que quiseres. É em Teu nome que nós oramos mais uma vez. Amém. Então, versículo 8, no capítulo 3 de Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero destacar aqui alguns versos dentro daquilo que estamos compartilhando. E nós estamos vendo, então, ali em Efésios capítulo 2, o verso 10, a respeito agora do caminho que Deus mesmo preparou, né? Nós somos o seu poema, fomos criados nele e para ele, e ele mesmo estabeleceu um caminho de boas obras, para que nós venhamos andar por estas boas obras. Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver esse aspecto desse versículo. Qual é
o caminho que Ele preparou, não é um caminho que nós estamos preparando, é um caminho que Ele preparou para que nós andássemos por Ele. Então, antes de vermos as aplicações ou as implicações nas nossas vidas pessoais, nós precisamos ver o que é este caminho. Em primeiro lugar, nós sabemos que o próprio Senhor é o caminho para todas as coisas. Mas Ele estabeleceu nele mesmo, não é, um caminho na terra, para que nós possamos então andar por Ele e manifestar a glória dEle. Nós já falamos para os irmãos que no que concerne a glória de Cristo, o seu trono, a sua coroação, isso já é uma realidade. Cristo já foi coroado e entronizado com honras e glórias. Mas a questão não é esta. A questão é que esse Cristo seja entronizado e glorificado na sua igreja. No céu ele já está. Sua obra ele já consumou. Sua obra ele já completou. Méritos, honra, ele recebeu por tudo que ele fez. Agora a vontade dele, é a vontade dele, que ele seja glorificado nos santos, na terra, no meio do seu povo. Então ele seja entronizado entre nós, para testemunho, para louvor e também para proteção. Então o caminho, em primeiro lugar que nós vamos ver, está diretamente relacionado à sua igreja. Esse é o caminho em que nós devemos andar. E sim, e vivendo essa vida de comunhão, existem as implicações particulares na vida de cada um. Mas nós temos que enxergar isso primeiro. Qual é esse caminho que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo criou? Ele criou, como está aí que nós lemos, todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então a igreja foi criada por Ele. Mas nós precisamos tocar esse caminho com mais precisão e com mais exatidão e de uma maneira mais experimentada e mais prática. Então, as assembleias do Senhor, as congregações do Senhor, o povo do Senhor nas suas localidades são um caminho palpável. E elas são do Senhor, elas não são nossas. Então, é por esse meio e por esse caminho que nós queremos então andar e tocar isso. As suas assembleias, no plural, que foi feito por Ele. Então, este é o caminho, a qual nós devemos ver, devemos tocar isso, não é? Então, por isso que nós estamos considerando esses versos aí, talvez conhecido, que fala de visão, mas mais do que compreender a visão, é necessário que nós tenhamos a mesma perspectiva de Deus, do trono de Deus, da vontade de Deus. Então, quando nós tocamos essa questão da igreja, a igreja como corpo de Cristo, não é a igreja como algo construído pelo homem, a concepção humana. Nós precisamos retornar à palavra de Deus e tocar pela palavra, pelo Espírito Santo, aquilo que Deus chama de igreja, o corpo de Cristo. Né? Então essa é a visão do lugar mais alto, mais elevado, na perspectiva, na ótica de Deus, como Deus está vendo a igreja. Então sim, Deus vê a igreja e as suas assembleias como caminho. Porque, irmãos, na verdade, não há distinção. Aonde o Senhor está, há caminho. Aonde Ele não está, não há caminho. Aonde o Senhor está, ali está o corpo de Cristo. Onde o Senhor não está o corpo de Cristo. Aonde o Senhor está, ali está a igreja de Cristo. Aonde Ele não está a igreja de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde Ele está, há um caminho. E a pergunta é, onde Ele está? Então nós temos uma primeira resposta, Ele está no trono. Mas Ele também está na terra. Ele está no trono, mas Ele está na terra. O cabeça foi exaltado, mas seus pés
estão na terra. E chegará um dia que ele colocará todas as coisas debaixo dos seus pés, a igreja. Porque assim como ele recebeu honra, força, domínio e poder, esta honra, força, domínio e poder foi dado aos santos. Então todas as coisas serão colocadas no devido tempo debaixo dos seus pés. Ele está no trono, ele está na terra. E é assim que ele anda, e é assim que nós andamos, como corpo de Cristo, cabeça e corpo, ligado espiritualmente. Então que o Senhor nos ajude a ver isso, porque então as suas assembleias, a igreja de Deus como um todo, é o caminho preparado por Deus. As obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aí está a igreja do Senhor em tantos lugares, como caminho do conhecimento, caminho da sabedoria, caminho da revelação, caminho da salvação, do contentamento, da provisão, da proteção, tudo isso, do refúgio. Esse é o caminho do Senhor. E é nesse caminho que nós temos que andar. Então aí sim, neste caminho, nós temos que andar uns com os outros. Neste caminho. Em amor, em bondade, em longanimidade, preservando a unidade do corpo de Cristo. Então aí sim, as coisas mais particulares, para que andeis de modo harmônico, digno da vocação a que fostes chamados. Então esta é a vocação que nós fomos chamados. Então nós temos aí no verso 10 essa expressão tão importante dentro então deste assunto. Então olhe de novo para a sua Bíblia aí, vamos ler o verso 9 e 10. E manifestar então qual seja a comunhão, já falamos isso, a palavra melhor aí, ou koinonia, manifestar a comunhão do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que comunhão era esta, oculta, guardada, em segredo? Porque mistério fala de um segredo oculto, uma revelação ainda escondida, que foi manifestada em Cristo Jesus em silêncio. Essa comunhão do mistério, a comunhão que havia, que estava em silêncio entre Deus, o Pai e o Filho, ela foi trazida a nós, a seus filhos. A comunhão do mistério, que outrora estava escondida, guardada. Então isso fala muito, irmãos, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Porque era isso que estava no coração de Deus. Que essa comunhão guardada, velada, que estava com Deus e seu Filho, fosse então revelada e manifestada a nós, os seus filhos, como corpo de Cristo. A comunhão que ninguém poderia tocar, ninguém poderia entrar na relação triuna. Quem poderia adentrar na relação do Pai, Filho e Espírito Santo? Senão que Ele mesmo se manifestasse em carne de maneira humana. Então o céu se abriu, Ele desceu e se mostrou a nós. E graciosamente nos colocou nesse ambiente do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos movidos por essa comunhão. E irmãos, é essa comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, que vai nos manter na comunhão uns com os outros. É nessa base, é nesse suporte, é nessa provisão, porque é aí que nós estamos. E é daí que nós devemos seguir. É uma visão que parte do mais alto e elevado monte, porque nós vamos tocar algumas figuras aí a respeito do Monte Hermon, por exemplo. Do mais alto monte é que nós temos a perspectiva e a ótica de Deus.
Essa é a visão de João no livro de Apocalipse. Ele foi transportado em espírito em um alto monte. E é de lá que ele via as coisas como Deus via e como Deus vê. Então, quão importante é isso, irmãos? Mais do que compreender a necessidade que, de alguma forma, o Espírito Santo, ele, de fato, rasgue o véu do nosso entendimento. E ele vá no lugar mais profundo dos nossos corações. E nos transporte para além do entendimento e da letra. E possamos então ver o Senhor. Então esta comunhão foi manifestada. A comunhão que estava oculta, como está aí no verso. Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Todas as coisas. Criador do céu e da terra e o nosso Criador. O Criador do seu poema, o Criador da igreja, ele é o Criador. Agora veja então o verso 10, a beleza disso, queridos irmãos, e a importância disso. Porque aqui no 10 nós temos o caminho do Senhor, certo? Ele já se manifestou como Filho de Deus em carne e trouxe do céu essa revelação. Mas agora qual o caminho? Então o 10 é o caminho, certo? Porque veja aí, para que pela igreja, é por esse meio, é por este caminho, pela igreja, o que acontece por ela? Para que pela igreja, a multiforme, veja essa palavra, as diversas formas aí de Deus, que não pode ser conhecida por um indivíduo, mas ela pode ser conhecida coletivamente. Nenhum homem na face da terra reteve ou retém toda a sabedoria de Deus. Nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Todos eles tiveram partes, facetas daquilo que Cristo é, daquilo que Deus é. Faces, partidas. Então, um pouco em Abraão, um pouco em Moisés, um pouco em Elias, nos profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Davi, João Batista, Simeão, tantos servos, Ana, Maria e tantos outros. E cada um de nós. Para que de alguma forma nós vamos então contemplando a grandeza, através desses vasos, do que é a multiforme sabedoria de Deus. Porque um vaso indivíduo, irmãos, nunca vai reter a grandeza de Deus. Mas essa grandeza pode ser conhecida por meio do corpo de Cristo, pela diversidade dos membros do corpo de Cristo, as faces do mesmo Cristo, a bondade, seu caráter, sua mansidão, seus caminhos, seus juízos, estão como que distribuídos aí no meio dos santos, para que pela igreja, o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria, as diversas formas de sabedoria. É por isso que quando nós lemos a palavra, é tão bonito sim adquirir todo o conhecimento que ela contém, mas uma boa experiência para cada um de nós, sabe qual é? Quando você estiver lendo a palavra, busque, irmãos, busque a vida destes homens, que está contido na palavra. Faça isso. Mais do que receber instrução. Que, claro, que buscar a vida desses homens já é uma grande instrução. Mas busque a vida deles na palavra. Porque eles expressaram essa multiforme de Deus.
para que pela igreja, essa multiforme e sabedoria de Deus, se torne conhecida. Então veja, irmãos, se esse versículo não está falando de um caminho. Se nós fizéssemos uma pergunta, como nós podemos conhecer a Deus? Qual é o caminho para isso? Qual é o caminho para andar nas suas obras? Tocar as suas obras, conhecer as suas obras, conhecer as suas misericórdias. Qual é o caminho? Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, já. Não é amanhã, não é depois, é já. Não é no futuro, não é no novo céu, nova terra, também, porque iremos continuar, mas há um chamado para o presente. É por meio dela, é por meio deste caminho, não de outro, em que nós tocaremos as grandezas do nosso Deus, e é por meio deste caminho, escute bem, é por meio deste caminho que nossas vidas particulares serão transformadas. E não vidas avulsas, mas é por esse caminho que o caráter de Cristo vai ser formado, é por esse caminho que Ele vai levantar os seus servos, suas servas, é por este caminho. Para que todos vejam, então, o seu nome entronizado entre nós. E neste caminho, só há lugar para um único nome. Ainda que haja diversos nomes entre nós, só há lugar para um nome. O nome do nosso Senhor Jesus, como cabeça soberano sobre a sua igreja. Então, quão importante é esse verso? Quanto isso nos fala, irmãos, naquilo que estamos então compartilhando. Para que pela igreja ou assembleia, por intermédio das assembleias do Senhor, seja conhecida então diante de principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, porque Ele estabeleceu isso antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu nos tempos eternos e manifestou a nós. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aquilo que estava na eternidade foi trazida na pessoa de Cristo. E hoje Ele é um homem exaltado, coroado, mas Ele é um homem coletivo. Criasse em si mesmo um novo homem. Já falamos sobre isso. Fomos criados nele. E nele nós somos um homem coletivo, a igreja de Cristo. Então vamos agora para outros textos. Se os irmãos depois seguirem a leitura aí, no capítulo 3 com calma, os irmãos vão ver que é por meio dessa vida coletiva, no verso aí 17, 18, né? É por esse meio que nós vamos conhecer o quê? Compreender, né? O verso 18, por exemplo, a fim de poderes compreender com todos os santos, está vendo aí qual é a largura, o que mais? Comprimento, altura e profundidade. Como que você vai conhecer isso? Sozinho na sua casa, lendo sua Bíblia? Não. Você vai conhecer o comprimento, a largura, a altura, a dimensão, a profundidade do nosso Cristo, junto com todos os santos. Porque é aí que Ele se mostra, é aí que a sua sabedoria é revelada. É aí que o Senhor forma sábios, e não pessoas que sabem sobre sabedoria. Porque a cruz vai formando sábios, cujo caráter é transformado. É aí que a cruz opera profundamente, porque são relacionamentos próximos. Quanto mais andamos juntos, mais a cruz opera. Quanto mais tempos permanecemos juntos uns com os outros, maior o testemunho. Porque o testemunho que nós temos hoje é negativo, de pouca perseverança na vida de comunhão. Porque é um problema aqui, é um problema lá, é uma diferença aqui. Não gostei desse, não gostei do outro, não gostei daquela. Mas onde está a supremacia? Onde está a mesa do Senhor?
Onde está a centralidade do cabeça? Onde está o nome dele exaltado acima de todas as coisas? E as nossas picuinhas vão tomando lugar no corpo de Cristo. Então, quanto mais nos relacionamos, por um lado, parece que se torna um tanto mais difícil, porque vamos conhecendo uns aos outros. As imperfeições, a dureza do nosso coração, a teimosia, os jeitos, os trejeitos, e por aí vai. Mas quanto mais isso acontece, mais a cruz vai operando em nós. Mais esse relacionamento vai se tornando forte, sadio, verdadeiro. Mais testemunho de perseverança, de permanência, de união. Onde nós estávamos tendo comunhão com o irmão e nós fizemos uma rápida comparação de dois relacionamentos. Um é este, relacionamento de Cristo e a igreja, e o corpo de Cristo com os membros. O outro relacionamento é a vida de união de homem e mulher, um casal, um casamento. Essa união, marido e mulher, para os cristãos, não deveria ser um testemunho, ainda que em miniatura, do relacionamento maior de Cristo e a igreja? Não é? Em dias em que os casamentos estão praticamente falidos e destruídos, mas naqueles que o Senhor encontra caminho, em que ambos, homem e mulher, buscam o Senhor de todo o coração, quanto mais tempo passa nesse relacionamento, por um lado, sim, mais dificultoso fica, porque mais nós vamos conhecendo quem nós somos. Por outro lado, quando esses dois vão conhecendo o Senhor, mais deleite vai havendo, mais prazer, mais alegria. Porque nós vamos se apoiando no próprio Senhor, e essa comunhão vai sendo fortalecida. E quanto mais tempo passa, maior é o testemunho nessa vida relacional. Em dias de um relacionamento quebrado, falido, não é? Então muitos vão olhar para esse relacionamento e vão ver um bom testemunho. Olha quanto tempo eles permanecem juntos. Olha quanto amor do Senhor. Isso não é um testemunho? Em dias de declínio na vida conjugal? A mesma coisa, irmãos, acontece na vida relacional do corpo de Cristo. Em dias que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, também tem estado em ruína. As contendas, as divisões, as separações, por coisas pequenas. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais unidos estamos nele, em Cristo, por mais dificultoso que seja o nosso relacionamento uns com os outros, com o passar do tempo, quando nós crescemos no Senhor, compreendendo esse significado, o que vai acontecendo? Mais alegria, mais deleite, mais segurança, mais descanso, porque podemos contar uns com os outros. Irmãos, isso não é verdadeiro no relacionamento menor? Quando o marido pode confiar na esposa, e a esposa pode confiar no marido, porque ambos confiam em Deus. Mais seguros vão ficando, mais descanso há. Irmãos, é a mesma aplicação na vida relacional uns com os outros. Quanto mais nós percebemos isso, mais seguros estamos. Aí vamos entender por que Monte Sião na Bíblia fala de um alto refúgio. Porque o que é Monte Sião na Bíblia, na palavra? Um alto monte. O sentido espiritual é um alto refúgio. Isso que é a vida coletiva. Isso que deveria ser as assembleias do Senhor. As igrejas do Senhor. Um alto refúgio. Então é assim que os relacionamentos devem se desenvolver. Quanto mais isso acontece, maior o testemunho. Como que eles permanecem juntos? Olha quanto tempo eles caminham no Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que a nossa velhice na comunhão com os irmãos, se o Senhor não nos levar, seja esse. De perseverança, de prazer.
Esse é o testemunho do Senhor, que é visto na igreja, ou deveria ser visto na igreja. Quanta sabedoria há nesse povo, quanta justiça há nesse povo, quanto amor, quanta misericórdia é vista nesse povo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora e já. Então o verso 18 aí fala dessa vida relacional, né? O verso 19, conhecer o amor de Cristo que excede, olha essa palavra junto com a multiforme sabedoria. Né? Um conhecimento que excede aí todo conhecimento natural, que excede aquilo que um indivíduo pode conhecer. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Não é de meia, não é de parte, mas de toda a plenitude. Irmãos, isso está disponível. E esse, então, é um dos assuntos que eu quero deixar para os irmãos. Isso está disponíveis para cada uma das assembleias do Senhor. Eu queria ler algumas expressões sobre essa questão das igrejas no plural. Alguns versos. Antes de seguirmos aí para tocarmos essa realidade espiritual em outros versículos. Abra comigo apenas alguns versos sobre isso. Abra em 1 Coríntios, fazendo um favor. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Então eu vou buscar algumas expressões daquilo que podemos chamar das igrejas. Nós encontramos isso na palavra. Nós temos a igreja, aquela chamada Universal Assembleia de Deus. Todo o corpo de Cristo. Mas a experiência disso que estamos falando, ela está disponível para cada uma das suas, de Deus, tendo a mesma perspectiva e ótica de Deus, a mesma visão de Deus. Então está disponível. Então veja as expressões como elas são interessantes. Olha o verso 17 aí. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, veja aí, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino. Veja essa expressão aí, em cada igreja. A palavra igreja aqui está no singular, mas essa palavra que antecede ela mostra como cada igreja era ensinada, no caso aqui por Paulo. Como que ele ministrou, então, não somente de uma maneira geral, mas ele ministrou a cada uma das igrejas. Ou cada igreja, como está aí no verso. Ele ministrava segundo as demandas do Espírito Santo para cada igreja. Não é? Aqui ele está falando a igreja de qual localidade? Corinto. Ainda que a mensagem do Evangelho é a mesma, mas existem notas diferentes do mesmo Evangelho. Nós acabamos de ler o Evangelho escrito à igreja em Éfeso, outra localidade. E ele ministra a Éfeso com um tom. Não é que a palavra é diferente, não é que a visão é diferente, não é que o Evangelho é diferente, mas ele ministra com um tom do Espírito Santo, com uma voz diferente, segundo a medida e a caminhada de cada uma das suas igrejas. É a mesma coisa as 7 igrejas no livro de Apocalipse. O Espírito Santo vai ministrando Cristo a cada uma daquelas igrejas, de forma específica, que são do Senhor. E quem ministra é o próprio Espírito Santo, através dos seus mensageiros. Certo? Com demandas, com implicações, mas anunciando o mesmo Evangelho, a mesma necessidade e a mesma visão. O Senhor não tem visões para as suas assembleias.
Ele tem a mesma, a única visão para todas as suas assembleias e demandas particular para cada uma delas. E a vontade é que cada uma delas cresça no Senhor e conheçam a sua sabedoria, a sua largura, seu comprimento, sua altura, sua profundidade, dentro da medida que o Senhor requer de cada um. Então, cada igreja, olha no capítulo 7, o verso 17 dessa mesma carta. Verso 17. Novamente, lá no verso nós vimos o caminho, né? A palavra que Paulo usa lá, certo? Volte lá para você pegar essa palavra aí, caminho. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Porque os caminhos de Paulo, nada mais, nada menos, são os caminhos de Jesus. Olha o verso 17, então, no capítulo 7. Diz assim: ande, tá vendo aí? Caminho, ande, cada um segundo o que lhe tem distribuído. Porque aqui ele está falando, no primeiro momento aí, de indivíduo, porque é a mesma realidade. Cada um, porque nós somos indivíduos diferentes, pessoas diferentes, medidas diferentes de entendimento, medidas do Senhor diferentes, mas todos nós estamos juntos. Não é? Então, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Agora o que eu quero destacar é o final, veja aí. E assim que ordeno, aonde? Em todas as igrejas. Todas as igrejas que ele ministrava e ensinava. Todas as igrejas. Veja o capítulo 10, o verso 32. Verso 32. Agora uma outra nota importante sobre as igrejas e ao pertencimento, não só como igreja como um todo, mas as igrejas. Verso 32 do capítulo 10. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para, agora veja aí, para a igreja de Deus. Não é interessante? Essa expressão não chama a sua atenção por um motivo tão simples. Não seria mais natural a gente associar igreja à igreja de Cristo? Mas Deus tem igreja? A igreja não é de Cristo? Por que Paulo usa a expressão igreja de Deus? Porque é essa mesma igreja que esteve no coração de Deus. É isso que estava no propósito de Deus. O que Deus tinha no seu propósito? O seu Filho e o que mais? A sua igreja. A igreja de Deus. E Cristo? Sim, Cristo é o cabeça. Ele estabeleceu Cristo como cabeça da igreja. Deus o Pai deu Cristo à igreja para ser cabeça sobre ela. Deus o Pai deu Cristo à igreja. Para que ela seja então a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja de Deus. É por isso que quando todas as coisas se consumarem, então Cristo tomará todas as coisas, isso inclui a nossa vida, e confiará todas as coisas a Deus o Pai. Porque a igreja é de Deus. Porque estava no coração de Deus. Estava no propósito de Deus. Por isso que essa expressão aqui, igreja de Deus. Igreja do Deus vivo. Veja o capítulo 11. O verso 16. Então veja aí, agora esses dois versos são importantes. Porque no anterior que lemos, 32, está no singular. Tá certo? A igreja de Deus, a igreja única.
Deus não tem muitas igrejas nesse sentido. Mas veja a questão das suas localidades, das suas assembleias. Porque é onde Deus se move, é onde nós possamos tocar o Senhor de maneira prática. É onde nós vivemos uns com os outros. Então note isso, né? Olha o verso 16 aí. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Olha o finalzinho aí. Nem, agora é as. Agora não é a. Certo? Nem as igrejas de quem? Novamente, do mesmo Deus. Os irmãos estão vendo quanto isso é importante? Porque aqui estamos nós, dentre essas igrejas de Deus, a qual Deus quer cumprir o mesmo propósito e quer dar a mesma visão, o mesmo entendimento para as suas igrejas ou para as suas assembleias, as igrejas de Deus. Nós não temos, o assunto aqui é o véu. O véu não é assunto de Coríntios, certo? Para um bom entendedor e uma boa leitura do texto, o véu é assunto do contexto de Coríntios. Quando Paulo conclui esse texto, faça a sua conclusão. Faça a sua investigação. Ele está falando que nós, se fosse só para os coríntios, ele falaria então a Assembleia de Coríntios. Nós aqui, os coríntios, não temos esse costume. Mas não é isso que está escrito na sua Bíblia. E nenhuma outra tradução. Certo? Se fosse costume de Corinto, então ele falaria que nós, os irmãos, a Assembleia de Corinto, não tem esse costume. Todos esses versos que nós lemos, Paulo está ministrando e ensinando o Evangelho de Deus e os ensinamentos de Deus que valem para Coríntios, para Éfeso, Colossenses, a igreja de Sorocaba, a igreja em Mato Grosso, como foi lembrado aqui, qualquer lugar. Porque a igreja de Deus é uma, a visão é a mesma, o Evangelho é o mesmo, os princípios são os mesmos, os ensinamentos são os mesmos. É a igreja de Deus, não é nossa, não é minha, não é de fulano, não é de ciclano. Não é aquele que tem essa opinião e levanta a sua igreja, entre aspas, usando o termo errado. E outro levanta assim, e outro levanta de maneira. O Senhor tem demandas diferentes, mas elas foram formadas pelo Espírito Santo. E Ele está sobre mestre, como mestre sobre as suas assembleias, porque elas são de Deus. E Deus se move nelas conforme Ele quer. Então Ele ministra aqui esse assunto, e Paulo está falando assim, isso não há discussão. A palavra contencioso aqui, Paulo está pondo um fim. Ele falando, isso não é assunto para discussão, isso é um princípio espiritual. Para a igreja, as igrejas de Deus. Estritamente falando, esse é o assunto. O resto é tudo especulação. Tudo especulação. É assim que ele ministra as igrejas de Deus. Mostrando um princípio aqui. E eu sugiro que se vocês quiserem ler com atenção, vale a pena. Porque é um princípio tão bonito. É um princípio de governo. Governo de Deus. A autoridade dele. De testemunho. De honra. E de glória. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as irmãs. Não tem a ver com as irmãs que são casadas, não tem a ver com o marido, não tem a ver se tem pecado, se não tem pecado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o testemunho de Deus e uma honra. Porque esse é o sentido espiritual. Um testemunho perante os anjos, perante todos. Lembra-se quando o diabo alcançou vantagem lá em Eva? Lembra-se? Então o assunto começa lá. Ele alcançou o lugar, como que eu encontrei um caminho para destruir a obra de Deus. E quando nós tocamos essa realidade, o véu está dizendo assim, aqui não. Aqui o Senhor é vitorioso. Aqui nós estamos submissos a esse governo. Ele achou que ganhou vantagem.
mas ele foi derrotado naquela cruz. Esse é o testemunho tão bonito. Não é costume, não é porque tem vida perfeita, nada disso. É por causa do governo de Deus. Aqui quem exerce o senhorio, irmãos, esse é um privilégio só das irmãs. Só das irmãs. Quando tocamos isso por revelação. Não é ritual, não é costume, não é nada disso. Então que o Senhor nos ajude, um assunto tão bonito, dado às igrejas de Deus. Não foi invenção do homem. Aonde está esse assunto lá, na sombra, na antiga aliança? Não tem esse assunto lá. Esse assunto está só aqui, ministrada pelo Espírito Santo, às igrejas de Deus. Nem na sombra nós encontramos isso. Tão singular que é. Tão singular. É símbolo? É uma coisa física? Sim, é uma coisa física. Né? Mas e esses elementos aqui? Eles não são físicos? O pão, o cálice não é físico? Mas eles não possuem uma realidade espiritual por detrás? O batismo, aquela água, não é físico? Mas não há uma realidade espiritual por detrás daquelas águas? A mesma coisa, existe uma realidade por detrás de um véu que é físico. São coisas físicas. Mas todas elas revelam e mostram uma realidade por detrás. O óleo para ungir o enfermo. Não é físico o óleo? O que um óleo faz sobre o enfermo? Nada. O que a imposição de mãos faz sobre alguém? Nada. O que uma mão carnal e caída e pecaminosa pode fazer sobre o outro? Nada. Mas a questão é a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo toma essa palavra, ele manifesta a vida e realidade. Isso é ministrado então às igrejas de Deus. Então, olha ainda no verso 14 dessa mesma carta. Capítulo 14, o verso 33. Outra expressão interessante. Capítulo 14, verso 33. Está assim. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Agora veja essa expressão bonita também. Não é? Porque nós vimos com relação a cada uma das igrejas, as igrejas de Deus, a igreja de Deus, as igrejas de Deus. Não é? Agora veja essa expressão, a mesma de Salmo, que nós lemos, Salmo 149. Veja aí. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas de quem? Dos santos. Que expressão bonita. E que expressão interessante. Combinando, né? Mas não é as igrejas de Deus? Sim. Mas nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está ligado de tal forma que onde ele está, ali está o corpo de Cristo. Aonde nele não está o corpo de Cristo. Aonde está a igreja do Senhor, ali está o Senhor. Tal é a ligação que temos nele. Não que ela é nossa como donos dela, mas nesse sentido de união. A igreja dos santos. A igreja dos santos. Fala dessa união tão preciosa aí. Olha o capítulo 15 ainda, novamente. O versículo 9. Porque eu sou o menor de todos os santos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Outra nota. A nota aqui qual é? Quem Paulo perseguiu? Quando Paulo foi derrubado em Damasco, lá é dito quem que ele estava perseguindo. Quando Deus se apresenta a Paulo como Jesus, o que
esse Jesus fala, né? O que Deus fala? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Como que Paulo estava perseguindo Jesus, se Jesus está no trono? Ele já havia ressuscitado. Quem ele perseguia? A igreja, os santos. A igreja dos santos. Então quem ele perseguia? Os santos. Quando ele perseguia os santos, quem estava perseguindo? A Jesus. Porque a igreja e os santos, a igreja e Cristo estão unidos. Quando os santos são perseguidos, o cabeça é perseguido. Irmãos, essas coisas são ensinamentos, mas nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para que vá além do ensinamento. Isso daqui é um ensinamento. Sabe o que é isso daqui? Na forma de ensinamento ou de doutrina, é a doutrina mais precisa e correta com relação ao corpo de Cristo. Se você quer aprender sobre o que é igreja, irmãos, é esta base. É esta base. E se estamos fora, precisamos retornar a ela. Precisamos retornar a ela. Porque essa aqui é a doutrina de Deus a respeito da vida da igreja, das suas assembleias, da comunhão dos santos, da solene congregação, do ajuntamento. Então essa é a doutrina a respeito da igreja e de Cristo. Não é? Então, fica aí esses versos para que possamos aí considerar de maneira um tanto mais simples, né, essa expressão, as assembleias, os montes que nós vamos examinar. Né? Agora vá lá comigo em Apocalipse, já daqui a pouco vamos concluir. Vamos iniciar então buscando o sentido espiritual com mais intensidade e com a ajuda do Senhor com mais profundidade. Porque estamos falando então do caminho em que Ele preparou, certo? Então, já vimos hoje, nesta reunião, qual é o caminho. Está claro isso? Gastamos toda essa reunião basicamente para mostrar isso. Então, qual é o caminho descrito no versículo 10 de Efésios 2? Qual é o caminho que Ele preparou? Está claro para os irmãos? Está claro pela palavra que esse caminho foi preparado pelo Senhor? Está certo? Penso que está muito claro. O Senhor preparou este caminho para que nós possamos andar, para que nós possamos seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me permita aí, antes de citar esse verso, abra em João. Eu acho que teria mais proveito nós finalizarmos com essa porção que eu estou citando aqui. Que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14. O verso 6. Diz assim. Então esse versículo que citamos é o começo de algo que o Senhor está falando. Se você vê aí, o Senhor está falando de caminho, que o Senhor iria preparar-vos lugar, verso 2. Ele está falando que ele iria à cruz, né? E na cruz nós estaríamos unidos nele, que ele mesmo prepararia um lugar nele. Esse lugar aqui não se refere ao céu, a lugar no céu, mas se refere a um lugar nele, porque está para ir para a cruz. Verso 2, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está indo para a cruz. E o lugar é ele mesmo, não é lugar, não é compartimento no céu, o lugar é ele mesmo. Vida de união com ele. Sua morte, sua ressurreição, nossa ressurreição. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, se refere ao Espírito Santo, que após Jesus morrer e ressuscitar e subiu aos céus, o Espírito Santo seria derramado,
e nós seríamos introduzidos no corpo de Cristo. A igreja do Senhor manifestaria na terra. Somente depois que ele subisse ao céu, o Senhor Jesus. Depois que ele fosse então à cruz, fosse morto, sepultado, ressuscitado, ascendido, e o Espírito Santo derramado, e a manifestação agora da igreja na terra. Então eu vou preparar-vos lugar. É o que o texto está dizendo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, o Espírito Santo, o outro Consolador viria, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, nós começamos a participar de uma união de tal forma que onde a igreja está, Cristo está. Onde o Espírito está, Cristo está. Lembra-se de Mateus? O Senhor disse assim, eis que estarei, está falando para os discípulos. Pense nesse verso. Eis que estou convosco. O Senhor estava partindo. Logo após esse versículo, o Senhor vai para onde? Ele vai para o trono. Ele vai ser ascendido. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Estou. O Senhor estava partindo para o trono. Eis que estou convosco. Como que ele estaria convosco? Como que ele está conosco? O que ficou na terra? A igreja habitada pelo Espírito Santo. Então Cristo está ali. Porque o Espírito está ali. E ali está o corpo de Cristo. A igreja de Cristo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Agora veja, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. A pergunta é, onde ele está hoje? Nós já falamos. Eis que estou convosco todos os dias. Onde ele está hoje? Claro que os discípulos não estavam entendendo quase nada, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Lembra que falamos aquilo que estava guardado em oculto? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me vê e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa do quê? Das mesmas obras. As mesmas do Pai são as mesmas obras do Filho. Desde sempre. Veja o verso 12. Como que ele vai concluir o assunto da questão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras. Agora ele está falando daqueles que creem nele. Farás também as obras que eu faço. Agora veja aí. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Outras maiores fará. Quem? A igreja.
Primeiramente os discípulos, sim, mas todos os que vieram a crer no seu nome. E finalizando aí, o verso então 13, e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Testemunha. Está vendo aí então por que nós podemos olhar para a questão da igreja e ver a igreja como caminho? Porque ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. E agora a igreja manifestaria ou faria obras maiores do que estas. Porque ela é junto dele o caminho, a verdade, a vida. Então nela encontramos o caminho, nela encontramos a verdade e nela encontramos a vida. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, né? Fica aí para nossa consideração. E deixa Apocalipse 21 para um outro tempo, porque ali nós vamos partir então de uma visão espiritual em que João é transportado, fica só essa nota, para um alto monte. Depois você lê. E o que ele vê do alto monte é tão bonito, espiritualmente falando. Qual é a visão lá do alto? A nova Jerusalém celestial. A santa cidade. Porque as figuras estão lá, né? No Antigo Testamento, a sombra, Jerusalém, o Monte Sião. Mas nós vamos partir daí. Porque é daí que João tem uma visão a respeito, até mesmo, dos candeeiros. Né? Então que o Senhor nos ajude e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti pela Tua palavra. E também entregamos nossas vidas, as Tuas assembleias em Tuas mãos. Continue ministrando a Tua igreja em todos os lugares nesses dias. Abra os olhos, desperte os nossos corações para amar o Senhor, para buscar o Senhor de todo o coração. Fale com cada um de nós, nos desperta do nosso sono, encontre caminho em nós, é o que nós pedimos. Obrigado mais uma vez ao Espírito Santo, porque assim o Senhor conduz na palavra de Deus. Te agradecemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.